Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre a definição de ácido em solução aquosa. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de ionização que acontece quando o ácido está em água e sobre como a gente equaciona a ionização de hidrácidos. Vamos lá? Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que, quando adicionada em água, ela ioniza, produzindo o cátion H3 ou H+, e um ânion qualquer. Então, a gente pode representar a fórmula do ácido assim, HYX. A ionização acontece quando o ácido está em água e vai liberar os íons correspondentes a esse ácido, que vai ser um cátion e um ânion. Então, a ionização só acontece na água, porque o ácido é uma substância covalente. Como qualquer equação química, a ionização também vai ser representada pelos reagentes, uma seta e os produtos. E existem algumas maneiras da gente representar essa ionização. Então, você pode escrever a fórmula do ácido mais água, liberando H+ e o ânion, ou a fórmula do ácido mais água, liberando H3 ou mais e o ânion, ou ainda, eu posso escrever de uma maneira simplificada. Aqui eu tenho o ácido, sempre em solução aquosa, ele vai produzir o cátion H+, e o ânion Y-. Então, isso aqui acontece em água, isso aqui também acontece em água. Quantos cátions ele vai ter? Depende do valor desse Y aqui. Então, pode ser 1, 2, 3, depende da fórmula do ácido. Então, a gente pode classificar os ácidos de duas maneiras para equacionar a ionização. Temos os hidrácidos, é aquele ácido que ele não tem oxigênio na fórmula. Por exemplo, HCl, HCN, HCNS, tá? Então, todo o hidrogênio dele é considerado ionizável, ou seja, quando você colocar ele na água, ele vai produzir um íon H+. Então, por exemplo, você tem o HCN em solução aquosa. Então, se você coloca ele na água, ele vai liberar íons H+, lembre-se que só existe em solução aquosa, e CN-, tá? Podemos também equacionar a ionização do HCl. Então, você tem HCl em solução aquosa, em água, tá? Então, ele vai liberar íons H+, que está em solução aquosa, e Cl- em solução aquosa. Ó, esse H2S, H2O que eu escrevi aqui em cima, não é obrigatório. Se você já escreveu que o HCl está em solução aquosa, esse aqui, então é só pôr a setinha, H+, aqui, e Cl- aqui. Então, esse aqui é obrigatório escrever, porque esse íon, ele só vai existir se tiver em água, tá? Senão, ele não existe. Ó, nós temos outra maneira de representar a equação de ionização, que é assim, escrevendo a água na própria equação. Então, na ionização do HCl, você tem o HCl em solução aquosa, tá? Aí, mais H2O, água líquida, tá? Então, como é que tem um hidrogênio ionizável, a água, ela só vai, em qualquer situação, ela só vai fazer a ligação covalente com um hidrogênio de cada vez. Então, aqui eu vou precisar de uma água. Então, vai formar um H3 ou mais, tá? Em solução aquosa. E vai liberar o ânion cloreto, porque a ligação HCl vai quebrar, né? Como existe a diferença de eletronegatividade hidrogênio e cloro, então o elétron fica com o cloreto aqui, né? Que vai estar em solução aquosa e um mol de água. Agora, olha aqui no H2S. Então, o H2S, nós temos aqui, ó, dois hidrogênios ionizáveis, certo? Então, eu preciso de uma molécula de água para fazer ligação covalente com cada hidrogênio e a ligação quebra aqui. E aqui eu vou precisar de outra molécula de água para fazer a ligação covalente e a ligação quebra aqui. Então, eu vou precisar de, para uma H2S, que está em solução
aquosa, eu vou precisar de 2 moléculas de água. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, certo? E aí vai ocorrer a formação de 2 íons hidrônio, H3O+, aquoso. E vai formar o ânion sulfeto. Ele vai ficar com os 2 elétrons da ligação HS. Então, por isso que é S2-, tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa seu like para poder ajudar o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!